É uma satisfação poder fazer a primeira visita aqui a essa instituição, a casa, que nós costumamos também ouvir em tantos outros lugares, a Casa do Povo, para nós assim podermos ter esse diálogo e essa visita institucional. Por isso, quero saudar a mesa, todos os nossos vereadores aqui presentes, na figura de Mário Hosokawa, e cumprimento também todos os senhores e senhoras aqui presentes. Por causa da pandemia, não pude manifestar ou estar presente em momentos anteriores, porque sempre foi a minha conduta de visitar as instituições, e sobretudo as instituições que cuidam, protegem, estão a serviço do povo. E a Câmara de Vereadores, os vereadores, que têm uma missão específica de ajudar a dinamizar, a proteger e cuidar do povo em todas as suas camadas. E por isso também é o espaço onde que eu faço questão de sempre estar presente, para que através do diálogo possamos também ver, ouvir, encaminhar e exercer aquilo que é a nossa missão do cuidado, proteção do nosso querido povo de Deus. Agora eu já posso dizer como maringaense, já 1 ano e pouco nessa cidade, nesta diocese, já me sinto ambientado e vendo, já visitei todas as paróquias, são as 59 paróquias da arquidiocese, algumas dessas já mais do que uma vez, e sinto um povo muito acolhedor. Aliás, o que eu senti ao chegar em Maringá, um clero acolhedor, um povo acolhedor, que tem uma tradição, que tem uma cultura e que tem um jeito próprio de ser. É a 3ª diocese que eu pastoreio, e por isso também temos algumas experiências para que nós possamos sempre caminhar e caminhar juntos. Costumo dizer, aquele povo que vai em nossas igrejas é o povo que procura a prefeitura, procura os seus vereadores. É o mesmo povo. E esse povo deve ser ouvido, deve ser acolhido, deve ser cuidado, e deve ser orientado, deve ser disciplinado, como nós temos essa missão de fazer isso, para que reine a paz, a justiça em nossas cidades. Essa é a questão. E as igrejas, aqui cumprimento também as outras igrejas presentes, nós como igreja temos a grande missão de fazer com que a vontade de Deus prevaleça, que a paz, a harmonia seja a força da nossa ação, do nosso cotidiano. Vivemos um período que, universalmente falando, uma perda de sentido da ética, e cabe a nós, essa é a casa da proteção da lei, a proteção da ética, a valorizar a justiça, fazer com que os princípios básicos da sociedade humana, elas tragam essa harmonia, a perfeita convivência que nós devemos ter entre nós. E o que eu percebi quando cheguei em Maringá, uma história muito bonita do cuidado da natureza, da ecologia, do planejamento. Aliás, as nossas igrejas, sobretudo as igrejas matrizes da Igreja Católica, o espaço bonito do verde, das praças, mostra aqui uma figura, a beleza da vocação do povo dessa região noroeste do Paraná, e que tem o seu berço, a sua raiz, eu diria aqui em Maringá. E cabe a nós preservar isso, porque isso é convivência com a natureza. Quando o ser humano perde a sensibilidade do cuidado com a criação, ela se torna perigosa, estúpida, insensível, porque ela não cuida da vida, ela cuida de outros interesses. E por isso eu, como franciscano, tenho essa grande satisfação de lembrar Francisco de Assis, o homem ecológico, talvez o primeiro homem moderno, mesmo que ele viveu na Idade Média, mas ele tinha um olhar diferenciado para a natureza, para a ecologia.
Hoje nós temos os grandes movimentos ecológicos que às vezes eu sinto é muito mais por interesse, por utilidade. São Francisco fala da pertença, da irmandade. Vamos cuidar das árvores porque são nossas irmãs. Vamos cuidar da água porque ela é nossa irmã. Vamos cuidar da terra. E aqui Francisco de Assis coloca da nossa mãe e irmã terra. Quer dizer, destaca como irmã, mas também como mãe, porque ela produz os alimentos. E nós precisamos de alimentos saudáveis, alimentos que nos garantem vida, vida em plenitude. Nós temos um perigo em vista da força do mercado, do capital, do dinheiro, de fazer que produza, e nem sempre nós temos o cuidado com a saúde. Então, assim como o mercado cresce de uma dimensão, ela deve ser também equilibrada para que ela gere também saúde, segurança e bem-estar. Então, por isso, esse destaque do cuidado com a natureza, ela é importante. Não cuidamos da árvore porque ela nos produz oxigênio, porque é irmã. Dizia São Francisco, quando vocês andarem pelos caminhos, vocês verem uma minhoca, pegue e põe do lado para ninguém pisar em cima, porque ela também ajuda a oxigenar a terra. Ela também é irmã. Quer dizer, é um olhar de 800 anos atrás que nos coloca essa dimensão. Então, esse discurso que nós defendemos como igreja é para que nós saibamos e aprendamos na convivência que traz e gera harmonia. E com essa sociedade um pouco machucada, um tanto machucada, aí nós entramos a figura do Papa Francisco, que ele nos convida para o grande mutirão. A partir deste mês ele faz a abertura do sínodo, uma igreja sinodal. O que ele quer dizer com isto? Papa Francisco é aquele homem atualíssimo, e por isso ele incomoda muitos segmentos, porque ele é real, ele é concreto. Ele vai direto na questão da essência da vida. Ele fala do perdão, ele fala do amor. Ele começa todo o seu pontificado com a alegria do Evangelho. Dentro do mundo conturbado, ele fala da harmonia, da alegria. A alegria deve prevalecer. E por isso, agora que esse sínodo, um convite para nós podermos caminhar juntos, não só os católicos, mas que todos nós, como cristãos, aprendamos a caminhar, a ouvir, a respeitar, a olhar qual é a nossa verdadeira vocação. E para que isso seja real, e também que a nossa presença aqui nesta mesa, nesta casa, queria manifestar também o meu carinho por todo o povo, e que nesse tempo de pandemia, que nos tirou do convívio, do abraço, porque esse é o meu jeito, da simplicidade, de ver as pessoas, dialogar, abraçar, nós fomos privados disto. Porque nós temos mais de 600 mil mortes. Se isto não sensibiliza, é porque nós somos monstros. Nós não temos sensibilidade humana, nós somos um perigo. Se a morte não nos sensibiliza com esse número tão elevado. Então, dentro dessa pandemia, eu escrevi uma carta pastoral, acolher e cuidar, onde eu trato as minhas sensibilidades a partir daquilo que a igreja que eu encontrei, uma sociedade que eu encontrei. Eu coloco isso um pouco por escrito. A igreja que eu quero, que eu creio em quê? Uma igreja que cuida da vida. Uma igreja que segue aquilo que Jesus Cristo pede. Eu vim para que todos tenham vida e não só alguns. Uma igreja não segmentária e sectária. Uma igreja do acolhimento. E por isso o meu lema episcopal, acolher e cuidar, ela hoje mais do que nunca eu sinto o peso desse lema, acolher e cuidar. Para que eu possa também colocar e vislumbrar uma igreja sinodal, uma igreja dos sonhos. Qual é o sonho que eu
com a igreja. Então, por isso, esta carta eu queria trazer para todos os vereadores, mas esgotou. Sobrou ainda alguns que a mesa conseguiu receber cada um exemplar, mas fiquem tranquilos, que já estamos na segunda edição e todos vão receber esta carta também. Para assim nós podermos juntos caminhar na construção da sinodalidade, igreja, sociedade, poder público, empresa, o mundo do trabalho, do esporte, o mundo jurídico, o mundo da educação, das universidades. Juntos vamos construir e fazer com que a nossa sociedade, a nossa Maringá, se torne cada vez mais a cidade mais bela e mais prazerosa para morar. É isso que eu quero deixar, essa mensagem de presença, de comportamento, de comprometimento para toda a nossa sociedade, de modo especial, aqui a Câmara de Vereadores. Então, meu muito obrigado por aceitarem a presença e assim poder ver vocês, olho a olho, vocês aí presentes, todos os nossos convidados, está o padre Genivaldo, que é o coordenador diocesano da evangelização, o Everton, que é o meu assessor de comunicação, o Rafael, que também é da Rádio Colmeia, que estão aí. Então, nós, assim, juntos queremos caminhar e ser presença para ajudar cada vez mais esse nosso querido povo. Que Deus abençoe e que vocês possam assumir a missão de vocês com dignidade, com honra, e não estrague os nomes de vocês. Preservem, fazendo a coisa certa, construindo justiça, fazendo com que a vida seja marcada, escrito nas páginas, na vida de cada um de vocês. Meu muito obrigado.